A casa, atrás desta cerca de ferro, é tida como a segunda residência mais fotografada dos Estados Unidos, perdendo apenas para a Casa Branca. E embora críticos de arquitetura a tenham descrito como absurdamente extravagante, a mansão se tornou um ícone da cultura pop por mérito próprio, aparecendo em diversas capas de livros, pôsteres e videogames, além de ter sua própria matéria na GQ por ser considerada a casa mal-assombrada mais influente do mundo. Mas o estranho é o seguinte: em contraste com sua notoriedade, quase ninguém pode entrar. E aqueles que entram são proibidos de tirar qualquer foto, sugerindo que a mansão Carson é o lugar mais secreto da Califórnia. Na verdade, de acordo com um artigo do LA Times de 1980, quando a comissária do estado da Califórnia chegou à porta da mansão em 1974 como parte de uma delegação oficial do governo, ela foi barrada. Então, como isso é possível? Quem construiu esse lugar e por que é completamente proibido fotografar o interior? Fique ligado para descobrir enquanto revelamos a história da mansão Carson. Eu sou seu apresentador, Ryan Socash, e você está assistindo TIS History. Esta história começa na província canadense de New Brunswick, onde William Coleman Carson nasceu em 1825, filho de imigrantes irlandeses que ganhavam a vida como lenhadores. Então, naturalmente, o jovem William cresceu com um machado na mão e, quando era adolescente, já aspirava a seguir os passos do pai. No entanto, quando chegaram notícias da corrida do ouro na Califórnia, William, então com 23 anos e nada a perder, partiu para a Califórnia. Ele e 4 companheiros embarcaram em um navio e suportaram 6 meses de viagem pelo Cabo Horn até desembarcarem em São Francisco. De lá, Carson seguiu para o norte, rumo às montanhas Trinity, entrando pelo interior a partir da baía de Humboldt pelo rio El. Apesar de passar 2 temporadas garimpando com milhares de outros homens, ele nunca achou ouro. No entanto, ele percebeu outra mercadoria, talvez mais prática. Veja, naquele primeiro inverno, quando as minas congelaram, Carson teve seu momento eureka. Ele percebeu que as árvores, especificamente as sequoias, eram extremamente abundantes. Elas cresciam em bosques tão densos que bloqueavam o sol do meio-dia, e essas eram árvores de um porte que ele nunca tinha visto no Canadá. Assim, em 1852, ele abandonou a corrida do ouro e voltou para o ramo da madeira. O momento não poderia ter sido melhor. Para contextualizar, São Francisco estava se expandindo em todas as direções, e cada novo prédio exigia madeira. Por sorte, a floresta de sequoias do condado de Humboldt produzia madeira em uma escala sem igual no oeste dos Estados Unidos. Em apenas 2 anos, ele já operava sua própria serraria e em menos de uma década enviava tanta madeira de sequoia para o sul que a própria Bahia ficava congestionada com suas escunas. Depois, as coisas ficaram ainda melhores quando Carson se uniu a um engenheiro talentoso chamado John Dolber. Eles fundaram juntos a Dolber Carson Lumber Company. Entre outras conquistas, a empresa teve tanto sucesso que patenteou o Steam Donkey Engine, um guincho a vapor estacionário capaz de puxar toras de terrenos íngremes demais para bois. Assim, madeira que antes era comercialmente inacessível tornou-se viável. No início da década de 1880, a empresa produzia 15 milhões de pés tabua de madeira por ano. Na prática, Carson era dono da cidade. 4 grandes serrarias, vastas áreas florestais, uma pequena ferrovia, participações em bancos locais e uma frota de escunas transportando carga pelo Pacífico. Também devo mencionar que o amor estava no ar, pois Carson se casou com sua adorável esposa Sarah, e a nova família se mudou para uma modesta casa de 2 andares perto da serraria. Isso mesmo, um dos maiores titãs industriais da história da Califórnia morava em uma casa que não representava seu status, uma realidade que criava uma dissonância cognitiva bastante confusa para o público. Afinal, Carson praticamente construiu o Eureka do nada. Neste ponto, só podemos especular sobre o motivo pelo qual ele de repente sentiu a necessidade de expressar seu status. Meu palpite é que, como qualquer homem ao longo da história, mortalidade e legado vieram à mente. De qualquer forma, perto do final do século, esse milionário decidiu construir um monumento para si mesmo.
Carson contratou os irmãos Samuel e Joseph Nilsson, de Oakland, e exigiu algo eclético. Ele disse às pessoas que sua nova casa deveria representar, abre aspas, a dignidade, a grandeza e o caráter da região das Sequoias. Continuando, abre aspas, se eu construir mal, vão dizer que sou um grande pão duro. Se eu construí-la gastando muito, vão dizer que sou exibido. Acho que vou construí-la do jeito que eu quiser. A construção começou em 1884, na esquina das ruas 2ª e M, com vista para a Bahia. Mais de 100 carpinteiros e artesãos trabalharam no local, com mestres entalhadores de madeira vindos de lugares tão distantes quanto Irlanda e Suíça. Enquanto Carson enviava seus próprios navios para a América do Sul para importar 97 mil pés de uma madeira tropical clara, valorizada pela luminosidade de seus veios. O exterior foi construído inteiramente com sequoia de grã limpa das próprias serrarias de Carson, a um custo que hoje equivaleria a vários milhões de dólares. Após 2 anos de trabalho, a estrutura que se ergueu contava com 3 andares, uma imponente torre de observação, frontões apontando em todas as direções, cúpulas, janelas salientes e rendilhados se espalhando por todas as superfícies. Os jornais disseram que era, abre aspas, a melhor residência do Oeste. Por dentro, o hall de entrada se abria com portas duplas maciças, cada uma com painéis de vitrais retratando figuras de peças de Shakespeare. A escadaria central era uma construção grandiosa em primavera clara. 4 painéis de vitrais no patamar oeste retratam música, pintura, teatro e ciência. E nenhum dos vitrais da casa se repete. O corredor do 2º andar se abre através de arcos mouriscos. Suas curvas eram tão precisas que visitantes frequentemente as confundiam com pedra. A sala de jantar foi inspirada diretamente no grande salão do castelo na Cidade do México e com ótimo resultado. Sem contar que há 8 lareiras espalhadas pela casa. E na minha opinião, talvez uma das características mais marcantes seja aquela torre de observação, onde os jornais especulavam que Carson poderia observar toda a cidade que ele ajudou tanto a construir. As reações do público se dividiram. As senhoras da sociedade de Eureka adoraram, mas os lenhadores das serrarias de Carson a chamaram de bela monstruosidade. Mesmo assim, ninguém podia negar que essa construção era única. Na verdade, grupos de pessoas apareceram para vê-la desde o primeiro dia. Nos anos seguintes, a mansão virou o centro social de Eureka, pois os Carsons recebiam muitos convidados, e o 3º andar servia basicamente como salão de baile. A casa era um verdadeiro monumento. Era a prova de que uma riqueza significativa havia chegado à região, e ter permissão para entrar como convidado confirmava que você pertencia à classe que simbolizava essa riqueza. William Carson faleceu em 20 de fevereiro de 1912, aos 86 anos, após ter vivido na mansão por 26 anos. Seu cortejo fúnebre foi o maior da história local, seguindo pela Rua 5 até o cemitério Myrtle Grove, com mais de 200 funcionários acompanhando o caixão. As bandeiras foram hasteadas a meio mastro e muitas instituições da cidade fecharam naquele dia. Quando tudo foi dito e feito, o patrimônio de Carlson foi avaliado em cerca de 20 milhões de dólares, e ele deixou a casa da família para seu filho, Joe M. Carson, que por sua vez passou o bem para a geração seguinte. Assim, por 4 décadas os Carsons continuaram morando lá, mas, no século XX, eles já não tinham mais condições de manter uma casa tão extravagante. O motivo do declínio deles é simples. Os grandes bosques de sequoias da Califórnia já haviam sido praticamente derrubados até então. No fim dos anos 1940, os Harris já haviam se mudado para São Francisco e estavam totalmente sem paciência. Então eles fizeram uma oferta para a cidade de Eureka para vender a mansão por $1. A cidade recusou, com os oficiais dizendo que nem podiam pagar para pintar aquele lugar. A segunda metade do século XX foi uma época sombria para essa casa em comum. Conversões para apartamentos foram cogitadas, mas a demolição era o principal tema em discussão. Como em muitas histórias daqui, esse seria o final, não fosse um clube masculino privado que transformou a melhor casa vitoriana da América em sua sede. E assim foi.
Em março de 1950, a venda apareceu na primeira página do Humboldt Times, um grupo de aproximadamente 120 empresários do condado, organizados como o Carson Club, mais tarde renomeado, havia comprado o terreno e todos os seus móveis por $35 mil. E é a partir deste ponto que as informações sobre o clube e o interior do prédio se tornam mais escassas. Mas foi declarado na época que todas as futuras alterações na arquitetura seriam, aspas, de acordo com o design básico e o caráter da casa. Fontes posteriores indicam que esse compromisso se manteve até os tempos modernos. Em 1985, o clube iniciou uma restauração de 7 anos, raspando as superfícies até suas cores originais e recriando papéis de parede e carpetes a partir de fragmentos remanescentes. Com base nessa reforma, acredita-se que os interiores hoje estejam essencialmente como eram quando Carson estava vivo. E assim, o público ficou bastante satisfeito com esse resultado, já que a mansão Carson já era um ícone cultural nesse ponto e não seria demolida. Mas por que ela era um ícone? Bem, além de sua aparência peculiar, a casa foi destaque em filmes importantes desde produções de 1919. Ela apareceu em Valley of Giants, Ruggles of Red Tape e muitos outros filmes. Essas aparições alcançaram o público nacional durante os primeiros anos da cultura automobilística americana, despertando justamente esse tipo específico de curiosidade que gera o que é conhecido como turismo de peregrinação. Viajantes que desviam horas do caminho só para ficar na frente de algo que já viram e tirar uma foto. E a mansão Carson é um exemplo extremo disso. Mesmo em 1950, ela já era descrita como a casa particular mais fotografada do país. No entanto, quase ninguém podia entrar. E para ser justo, desde que foi comprada, ela pertenceu a um clube privado, um clube que eu gostaria de enfatizar que a salvou da morte, da demolição. Portanto, não era obrigatório permitir a entrada do público, o que gerou manchetes polêmicas. Por exemplo, nos primeiros dias de sua existência, o clube não admitia mulheres sob nenhuma condição ou em nenhum momento. Este era um clube de cavalheiros, o que antes do movimento pelos direitos civis dos anos 1960 era comum. Mas depois desse ponto, a América mudou completamente sua percepção. E assim, a política de não permitir mulheres gerou um confronto legal em 1974, quando Ellen Stern Harris, vice-presidente da Comissão Costeira da Califórnia, chegou com seus colegas comissários para uma visita oficial. Embora eu não saiba se as outras autoridades entraram, ela foi barrada na porta. Provavelmente foi uma provocação política, pois nem autoridades regulatórias recebiam permissão automática para visitas. A Procuradoria-Geral do Estado rapidamente entrou com uma ação judicial. O caso se estendeu até o início de 78 e foi resolvido quando o clube permitiu a entrada de mulheres para qualquer função empresarial, cívica ou política. Mas não como membros, já que a lei da Califórnia na época não podia obrigar um clube social privado a admitir membros independentemente do sexo. Desde então, o clube passou a aceitar mulheres como sócias plenas e vi estatísticas indicando que 1/3 dos membros são mulheres. Mas, deixando essa controvérsia de lado, a exclusividade fundamental não mudou. Não há visitas públicas e fotografias do interior exigem permissão. E por fim, o clube deliberadamente optou por não solicitar a inclusão no Registro Nacional de Lugares Históricos, um registro que traria diretrizes federais de preservação e, com elas, expectativas de um acesso público mais amplo. Para concluir, aqui na verdade eu acho interessante a ideia de restringir a fotografia dentro desta mansão. De uma forma estranha, isso faz minha imaginação trabalhar mais, e eu não sei quanto a você, mas nos dias de hoje isso faz com que pareça especial. Vamos encerrar hoje agradecendo especialmente aos membros do canal por viabilizarem este episódio. Essas contribuições fazem diferença e me permitem cobrir histórias incomuns que eu não conseguiria produzir sem elas. Muito obrigado a todos pelo apoio. E se algum de vocês que está ouvindo quiser se juntar à nossa comunidade e apoiar o canal, é só clicar no botão Seja Membro e eu te vejo do outro lado. Caso contrário, até a próxima. Aqui é Ryan Socash, encerrando por hoje.